Vamos então, começando a nossa aulinha sobre a ditadura militar, né, o regime militar de 64 a 85. Relembrando o finalzinho da aula passada, eu falei assim, que no dia 1º de abril de 64, realmente o golpe de Estado se fez quando o presidente do Congresso, não é? O presidente do Congresso, Auro Moura Andrade, ele declarou a presidência vaga, mesmo João Goulart estando em Porto Alegre. Beleza. Aí, no dia 2 de abril, o que acontece? O João Goulart vai fugir do país e o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, assume a presidência do Brasil. Beleza, esse governo do Ranieri Mazzilli, tampão, não é? Ele vai se estender até o dia 15 de abril de 64. Quando a gente chega no dia 9 de abril, o que tem? Tem um tal de Supremo Comando da Revolução. Aparece esse Supremo Comando da Revolução, que são exatamente militares, não é, que estão começando a dizer à nação que fizeram uma revolução. E aí, então, eles, ao fazerem a revolução, eles colocam uma carta à nação. Eles chamam de ato institucional. Hoje em dia, a gente chama de ato institucional número 1. O que eles dizem? Que fizeram uma tal de revolução e por isso eles têm poder constitucional. É assim que eles falam, né? Quem redigiu isso foi aquele advogado famoso da era Vargas, que era o Francisco Campos, o advogado fascista, né? Que, por exemplo, legitimou aquela Constituição de 37, a polaca. Então, já que eles fizeram uma revolução, eles têm o poder de fazer as leis. Então, eles baixam o ato institucional, marcando que eleições para o Brasil, né? Eleições para presidente, seria um mandato provisório, um governo provisório, exatamente para terminar o mandato do João Goulart até o começo de janeiro de 66, não é? Seria isso, um governo que teria aproximadamente uma duração de 1 ano e meio, que era tudo mais ou menos que tinha sido combinado entre os militares e os caras da UDN na hora do golpe de Estado, né? Que os militares iam ficar apenas 1 ano e meio ou 2 para pôr ordem na casa. Essa era a ideia de pôr ordem na casa e que depois seria passado o governo aos civis, especialmente aos civis conservadores da UDN. Era essa a combinação e era mais ou menos isso que aparecia no ato institucional, que a gente chama hoje de ato institucional número 1. É que na época as pessoas não saberiam que haveria outros, né? E teria números isso aí. E essas eleições, então, são indiretas, né? Eles marcam as eleições indiretas, só o Congresso que vota, né? Só os deputados e senadores. Junto com esse ato institucional vem um ato complementar já cassando mandatos de parlamentares, especialmente do PTB, já mandando prender pessoas, cassando direitos políticos de pessoas, né? De cidadãos brasileiros. Justamente nessa época, por exemplo, né, nesse período do começo de abril de 64, que a própria sede da UNE, União Nacional dos Estudantes, é incendiada, por exemplo, né? O presidente da UNE na época era o senhor José Serra, que imediatamente teve que sair para o exílio, né? Se exilou. Por exemplo, uma parte do exílio ele participou lá no Chile, não é? Ficou lá no Chile. O tal do José Serra, que era presidente da UNE naquela época de 64. Bom, aí que tudo fica muito claro no dia 15, quando então aparece a candidatura do Humberto de Alencar Castelo Branco, não é? Então a Escola Superior de Guerra é que está comandando todo esse processo, então o seu maior representante, que é o Humberto de Alencar Castelo Branco, é o tal do candidato. E até aparece o Dutra na hora lá, candidato à presidência, né? O ex-presidente Dutra. Só que não era para ele isso, né? Era para o Castelo Branco. E o Castelo Branco acaba então ganhando as eleições e vira o presidente. Ele teria então um mandato que iria ali de abril de 64. Haveria uma eleição, né? Não diz no ato institucional se a eleição é direta ou indireta. Diz que vai ter uma eleição para presidente em 65 e a posse do novo presidente, né? Num regime normal, comum e tal, em 66. Era isso que estava combinado. Então, quando a gente vai estudar um pouquinho desse primeiro presidente do regime militar, que é o Castelo Branco,
Acho que a primeira coisa que eu colocaria para o aluno é o seguinte: o futuro ainda não está traçado. Hoje a gente olha para o passado e a gente já sabe o que aconteceu, né? Mas naquele período o futuro ainda não estava traçado, as forças ainda estavam em disputa. Havia militares ligados ao grupo do Castelo que assumem o governo agora, não é? Eles têm realmente a intenção de cumprir este acordo do ano e meio, dois dos militares, e depois entregar para os civis. Mas há já militares mais chamados linha dura, né, que querem uma permanência maior no regime. Eles estão começando a disputar meio o poder, né? Bom, o Castelo governando, é possível fazer duas análises do governo Castelo, um lado mais político e um lado mais econômico. Vamos falar um pouquinho rapidamente do lado econômico, que é o seguinte, tem o Roberto Campos, né? O Roberto Campos era aquele economista, não é, ultraliberal, super simpático aos Estados Unidos, e esse cara, ele que assume o comando no Ministério do Planejamento. Então ele tem o Plano Estratégico de Governo, o PAEG, não é? Em que ele tem algumas metas. A meta dele é baixar a inflação e para 10% ao ano no máximo, e fazer o crescimento econômico ser por volta de 6% ao ano. Que, aliás, foi um fracasso dentro do governo do Castelo, porque ele não conseguiu os 6%, conseguiu no máximo 3%, que era o mesmo crescimento econômico que estava tendo no João Goulart, não é? O problema do crescimento econômico do país tinha a ver com a substituição de importações. A gente não estava conseguindo mais fazer, né? Eu comentei isso com vocês, né? O Juscelino ainda desconversou o assunto trazendo as multinacionais. E a inflação também, ele não conseguiu deter a inflação. E baixou um pouquinho, mas não foi a meta, não foi cumprida. Por outro lado, ele vai praticar aquela política tradicional, mais conservadora, de corte de gastos, tentando equilibrar as contas do governo, né? Ele vem com essa coisa mais austera. E o arroxo salarial, não é? Então é congelar os salários, não é? Então ele vai congelar o salário mínimo, praticar o tal do arroxo salarial, ou seja, estava tendo uma inflação já crescente e o trabalhador não tinha uma reposição, não é, à altura, então ele ficava sempre perdendo um pouco. E aí vai reprimir os sindicatos para que não tenha greves. Então essa política de arroxo salarial e de sindicatos controlados sem greves, né, faz com que o empresariado vai ter mais lucro, né, no futuro, rápido, imediato. E isto é mais ou menos a base para que depois, nos próximos governos militares, exista o milagre econômico. E quando chegar lá eu comento. Agora, tem a parte política também do governo Castelo, né? A parte política é justamente esse grupo do Castelo ir perdendo espaço para os militares linha dura. É claríssimo quando você observa que vem logo em 65 um ato institucional número 2. Qual o contexto da chegada do ato institucional número 2? Foi quando teve em 65 eleições para 11 estados do Brasil, eleição para governador. Teve eleição direta para governador. E em pelo menos 5 estados ganharam candidatos oposicionistas ao regime do Castelo. E principalmente nos 2 estados mais chave, que foi Minas Gerais e Guanabara, né? Então esses 2 estados eles foram oposicionistas nas eleições. O fato então precipitou o ato institucional número 2, que ele primeiramente estica o mandato do Castelo por mais um ano, ele não vai sair em 66 mais, vai sair em 67, certo? E marca de fato as eleições para o próximo presidente para 66, porém as eleições serão indiretas. Então, uma nova eleição direta para presidente do Brasil, a última tinha sido em 1960, né? A próxima somente em 1989, serão 30 anos aproximadamente sem votar para presidente do Brasil. A eleição passa a ser indireta pelo ato institucional número 2 de 1965. Tá. E aí tem mais coisas ainda, não é? O mandato do Castelo um ano a mais, eleições indiretas para presidente. Também acontece a extinção de todos os partidos políticos.
PSD, PTB, UDN e outros são todos extintos. Um pouco mais à frente vem um ato complementar que cria o bipartidarismo no Brasil, né? É permitido o bipartidarismo. Ou seja, haveria um governo, um partido ligado ao apoio ao regime, que era a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, e seria permitido, olha que interessante, seria permitido um partido de oposição, vejam só, não? Que democracia, não é? O Movimento Democrático Brasileiro, o MDB. Evidentemente que os membros do MDB apenas poderiam existir ali como figuras, né? Decorativas. Se alguém do MDB fosse um pouco mais combativo, seria caçado e perseguido. É claro que era uma oposição mais apenas como figurante do que como protagonista, evidentemente. Inclusive para você manter aquela fachada de sistema democrático, um sistema parecido com o dos Estados Unidos e tal, que é bipartidário. Não é, mas assim, na lei não é, mas assim, na forma são os dois principais partidos dos Estados Unidos, né? Republicanos e democratas. Tem outros, mas são muito pequenos. Aí, olha só, olha só. Então, esse AI2, ele vai o quê? Endurecendo o regime, não é? As eleições agora serão indiretas para presidente, se extingue os partidos políticos, né? Agora só tem o bipartidarismo, a oposição apenas para constar e tal. Aí, o que acontece é que logo a seguir vem o ato institucional número 3. Então, o ato institucional número 3, aí ó, mais endurecimento do regime. As eleições para governadores também se tornam eleições indiretas. Então, aí, fechou, não é? Eleição indireta para presidente, eleição indireta para governador. Aí cria-se até uma agenda eleitoral, veja só, né? Lá por setembro, outubro e novembro, né, durante 3 meses seguidos, em 66, realizariam-se as eleições, né, para presidente indiretamente, para os governadores, né, as eleições também, as eleições que existiriam naquele ano, né, também indiretamente, e para o Congresso seria eleição direta, não é? Para deputado e senador, eleição direta, o povo escolhe. E para prefeitos assim, prefeito de capital e prefeito de cidades ditas de segurança nacional, tem essa história também, cidades de segurança nacional. Aqui perto de Campinas tinha Paulínia, né, por causa da Replan, da Petrobras, seria município de segurança nacional. Aí o prefeito é indicado. Dos municípios do interior, a eleição seria direta, não é? E para vereadores também eleições diretas. Então é um monte de eleições, umas diretas, outras indiretas, e inclusive prefeitos das capitais indicados, né, pelo governo central. Então é isso que está decidido no AI3. O regime se fecha, não é? E aí vai chegando o final do regime do Castelo, né, o governo do Castelo, claramente ele está perdendo espaço para o pessoal mais lenhadora. Claramente, e é isso que está acontecendo, né? Aquele projeto de 2 anos só está rompido, não é? E os militares mais linhaduras estão se apossando do movimento lá. E tanto que o Castelo tem que apoiar o Costa e Silva como sendo o seu substituto, mesmo ele não tendo boas relações com o Costa e Silva. E aí o Costa e Silva vai ganhar as eleições e antes dele tomar posse, tem um ato institucional número 4, ali de dezembro de 66, que esse ato institucional número 4, ele é aquele que marca todo um procedimento para que o Brasil faça uma nova Constituição. Então aquela de 46, que era democrática, vai ser jogada no lixo mesmo. Eles vão fazer uma nova, vão impor uma nova Constituição. Isso era dezembro de 66 e a Constituição tinha que estar pronta antes da posse do novo presidente, né? Que devia ser no dia 24 de janeiro de 67, entendeu? Ali, inclusive, há um dispositivo na Constituição de 67 dizendo assim, olha, ó, você não pode entrar na justiça contra nenhuma decisão do Supremo Comando da Revolução, né? E nem contra nenhum ato institucional baixado antes. É meio que legitimar o ato 1, o ato 2, o ato 3 e o próprio ato 4. Dizendo que os tribunais não podem julgar essas coisas, estão excluídas de apreciação judicial, não é? Bom, então,
Quando o Costa e Silva assume em 67, já era dentro de um novo regime, havia uma nova Constituição e o presidente militar, né? E agora vai ser sistemático, né? Teremos vários presidentes militares, esse regime vai se alastrar, vai se perpetuar. E o regime vai se fechando com esses caras mais linha dura. O Costa e Silva ainda não era o mais linha dura. Se dizia que entre o Castelo e o Médici, o Costa e Silva era o intermediário ali. Seria uma solução tal de consenso. É verdade que o Castelo Branco, quando saiu do governo, ele ficou chateado porque ele não cumpriu aquela promessa de entregar um civil, né? Ele disse isso no discurso de posse, inclusive, que ele ia entregar o poder a um civil e tal, como tinha combinado na época do golpe de Estado de 64. E ele saiu e disse uma frase muito interessante, né? Ele falou assim: fácil é entrar na ditadura, difícil é sair dela. Né? Frase do Castelo Branco. Bom, então quando entra o Costa e Silva, claramente há uma movimentação social contrária àquele regime que se estabelecia, não é? E aí você pode estudar o ano de 67, você pode estudar o ano de 68 pelas movimentações culturais. Não só no Brasil, né? No mundo. Né? Tudo que estava acontecendo nos Estados Unidos em relação aos direitos civis, em relação a protestos contra a guerra do Vietnã, o maio de 68 em Paris, a primavera de Praga na Tchecoslováquia, tudo isso em 68, né? Todo esse mundo de pernas para o ar, podemos dizer assim, né? E no Brasil também, a classe artística se movimentando, fazendo passeatas, não é? Dá para você estudar pelo ponto de vista da música popular brasileira, dos festivais, né, de música popular brasileira que ocorreram na época, especialmente o de 67 é o mais importante, Teatro Oficina, não é? O Cinema Novo, todas essas movimentações culturais são passíveis e possíveis de você querer estudar e querer entender aquele período como, né, uma reação a esta guinada conservadora e ditatorial a qual, por exemplo, o Brasil estava claramente assistindo. Bom, até a movimentação política, não só no campo cultural, mas política, né? Forma-se a Frente Ampla, lá em 67, né? Com civis, de um arco, inclusive, bem amplo, Frente Ampla, assim que fala, né? Tinha o próprio Juscelino Kubitschek, que era senador e foi cassado em 65, tinha o Carlos Lacerda, veja só, Lacerda com Juscelino e João Goulart. Essas três pessoas, né, articularam a tal da Frente Ampla, que era uma tentativa de um movimento político contrário, né, ao regime ditatorial que se estabelecia no Brasil. Evidentemente que foi proibido, foi fechado e as coisas não deram certo. As manifestações estudantis, as movimentações estudantis, elas se avolumavam, não é? Houve um caso que foi um caso lamentável, né? E que houve um protesto numa escola de ensino médio no Rio de Janeiro, né? Contra a qualidade do restaurante estudantil, né? E ali a polícia apareceu e atirou nos estudantes, né? E acabou matando um estudante chamado Edson Luiz Lima Souto. E isso aí, então, gerou uma série de novos protestos, né? O assassinato do estudante Edson Luiz. Entre as passeatas mais famosas que ocorreram ali já em 68, foi a chamada passeata dos 100 mil. Então, a grande movimentação do setor cultural, do setor político, num mundo bastante agitado, que é o mundo de 67 e 68. Né? E qual é a resposta do governo militar que o Brasil tem a tudo isso, não é? Endurecer ainda mais o regime. Houve um deputado do MDB, o Márcio Moreira Alves, que ali teve coragem de subir à tribuna e falar alguma coisa, né? Ele chegou e disse assim, né, que estava chegando o 7 de setembro de 68, 7 de setembro é a data da nossa independência, normalmente tem um desfile militar. E que as pessoas, se fossem coniventes a tudo que estava acontecendo, elas deveriam boicotar o desfile militar de 7 de setembro e não ir. Ao mesmo tempo, ele fez uma fala boba, não é? Mas que a repercussão sempre se dá.
na parte mais boba e não na parte principal, que era o boicote, né? Ele falou, assim, de uma maneira bem simples, para tentar resumir, né? Para que as moças, né, pensassem duas vezes e não ficassem com militares, entendeu? Não namorassem os militares. Ele falou isso. É isso que teve a repercussão nos quartéis e tal. O discurso foi, né? Xerocado não seria a palavra certa, né? Seria mimeografado, né? Usando a expressão da época e tal. E aí isso causou um rebuliço entre os jovens oficiais, os jovens militares e tal. E aí, então, a partir disso que o governo, a partir dessa situação boba, é que o presidente exigiu do Congresso que o Congresso autorizasse ou processar o Márcio Moreira Alves por essa fala. E aí houve, então, a votação no Congresso para ver se autorizava, né, o processo contra o Márcio Moreira Alves. Queriam caçá-lo por isso, né, por esse discurso, não é, que ele acabava de ter proferido. E o Congresso não deu, evidentemente, o Congresso teve coragem, não deu ao governo Costa e Silva o direito de processar o Márcio Moreira Alves. E aí a resposta foi justamente o 13 de dezembro de 1968, que foi o ato institucional número 5, que sem dúvida nenhuma foi a medida mais dura, né, da história do Brasil e que simbolizou uma ditadura que apenas se construía e queria se institucionalizar, mas que ainda não estava completa, né? E aí este ato, de fato, consolida que daqui para frente temos um sistema ditatorial. Como diria lá o livro do Hélio Gaspari, não é uma ditadura envergonhada, ficou uma ditadura escancarada, não é? O que era esse ato institucional número 5 de 13 de dezembro de 68? Não é só o fechamento do Congresso. Eles não usam essa expressão, eles usam recesso parlamentar. Não é? Eles vão dar recesso parlamentar. A aposentadoria de juízes do STF, não é? Eles vão querer trocar os ministros do STF e colocar os de confiança, vamos dizer assim, do regime, não é? Então, uma aposentadoria compulsória de vários ministros. Na própria USP aconteceu a aposentadoria de professores compulsória também, para substituir também os professores da universidade. Então é uma limpa total e o regime se institucionalizando mesmo. Está ali no AI-5 isso. Mas também o mais importante mesmo foi, sem dúvida nenhuma, a criação da ideia que existe um tipo de crime, que é o crime político. E o crime político, se você se for classificado que você está cometendo um crime político, aí você perde os seus direitos individuais, você perde os seus direitos constitucionais. Inclusive você perde o direito, né, por exemplo, uma coisa simples, de ter o habeas corpus, por exemplo, que é para você se defender tipo de uma prisão que seria injusta, né? Você responder as coisas em liberdade. Então, na verdade, se for classificado que você está cometendo um crime político, porque isso aí é em nome da segurança nacional, né? Temos uma doutrina da segurança nacional. O mundo vive uma guerra, que é o capitalismo versus o comunismo. Supostamente o comunismo está dominando o Brasil e tem que ser o Brasil ser salvo. Então, em nome da segurança nacional, você tem a Lei de Segurança Nacional e você tem também a suspensão dos direitos constitucionais de uma pessoa que supostamente estaria cometendo um crime político, um crime contra a segurança nacional. Então essa pessoa ela vai ter sua prisão sem justificativa, o Estado não vai justificar, e essa pessoa ela não tem direito, inclusive, de entrar na justiça para se defender, né? A coisa ela perde completamente a sua institucionalidade. Que é isso que, na verdade, vai justificar a ampliação de prisões arbitrárias, de torturas, de desaparecimento de pessoas. Exatamente esse arcabouço do AI-5 é que acaba justificando esta fase dura ou tenebrosa desse regime a partir de 13 de dezembro de 68. E até o final do AI-5, que ele é extinto em 78, seria então esta fase mais dura do regime. É um regime que vai se construindo aos poucos, a linha dura ela vai se apossando do controle, toma o controle a partir de
68 e ela vai levando esse negócio até o final da década de 70. Então seria depois na década de 80, o declínio do próprio regime. Muito bem, gente. É assim, nesse clima, que acontece o seguinte no ano de 68, né? O que acontece no ano de 68? O AI-5. E depois era dezembro, né? Vamos para 69. O que acontece em 69? 69, o próprio presidente Costa e Silva, ele já sinalizava com uma tentativa de diminuir os efeitos mais duros do AI-5. Ele mesmo dizia que era um ato muito duro, não é? Acontece que ele acabou tendo um AVC, não é? Tendo uma trombose cerebral. E quando ele teve uma trombose cerebral, lá em 69, logicamente teve que ser afastado, ser hospitalizado. O certo seria passar o governo para o vice. Então, o vice ele era um civil, não é? E esse civil era o cara que no dia da votação do AI-5 fez o único voto contrário, né? Ele dizia que o problema não é dar grande poder para o presidente ou para os ministros. O problema é autorizar o guarda da esquina, né, que ele possa fazer o que ele quer. Que isso seria o verdadeiro arbítrio do AI-5 que ele votava contra, não é? Então, esse vice-presidente, ele que deveria tomar posse agora na doença do Costa e Silva. Só que aparece o tal do Supremo Comando Militar, do Supremo Comando da Revolução, e o afasta. E esse Supremo Comando da Revolução assume o controle do país, né? O governo da junta militar, né? Eram 3 militares, né, que assumiram o comando. Tinha um político de oposição do MDB chamado Ulisses Guimarães que falava que eram os 3 patetas. Nesse contexto, inclusive, é que houve, né, o governo dos 3 militares, da junta militar, né, o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, o Charles Elbrick, né? Foi nesse contexto tumultuado, não é? Foi então que morreu o presidente Costa e Silva lá no hospital, não é? Então essa junta militar, ela convoca o Congresso, que estava fechado pelo AI-5, não é? E o Congresso se reúne e elege, vamos dizer assim, né, legitima a posse de um linha dura mesmo, não é? Que era o Médici. O general Médici assume então a partir de 69 com a morte do presidente Costa e Silva. Então, Emílio Garrastazu Médici é o presidente de 69 até o ano de 74. Vamos falar um pouco então dessa fase, que é a fase mais dura do regime militar, a fase mais de um regime mais fechado. Aí, né, nós temos várias possibilidades de análise do governo do Médici. Vamos então procurar assim 3 visões, não é? Uma primeira visão seria a ideia do milagre econômico, não é? Tem um lado econômico que temos que analisar. Por outro lado, você tem que analisar também a propaganda que o governo faz desse milagre, né? A propaganda ufanista. E por um outro lado também a repressão a quem não se adapta a isso. Deixa eu comentar então agora o milagre econômico. Então, milagre econômico, milagre é uma palavra assim interessante, né? Porque a palavra milagre é assim, milagre aconteceu do nada, foi Deus, né? Esse milagre é entre aspas, ele tem uma explicação. Começa ali naquela política do Roberto Campos, do Plano Estratégico de Governo, né? O PAEG, né? De não permitir o aumento salarial, não é? E reprimir os sindicatos, né? Isso aumentou muito o lucro dos empresários, eles puderam fazer um reinvestimento nos seus próprios negócios e aumentá-los, dinamizá-los, né? Então você tem uma elite nacional que realmente vai viver um momento próspero, né? Porque os seus negócios vão ser cada vez mais lucrativos, eles vão poder investir cada vez mais, ampliá-los. Mas a coisa é mais complexa, né? Porque nesse momento o Estado brasileiro ele vai se endividar muito. O Brasil vai se tornar a maior dívida externa do mundo. Mas as taxas de juros realmente eram baixas. Não havia muita dificuldade de você conseguir esse capital emprestado. Nós vivimos ainda um momento, né, de um auge do estado de bem-estar social nos Estados Unidos e
na Europa, não é? Então vimos ainda um auge daquilo que ainda eram os anos dourados para esse pessoal. Então havia um capital excedente e que então foi investido, vamos dizer assim, no chamado terceiro mundo. E o Brasil foi talvez um dos que mais, né, captaram esse dinheiro. Então o Estado brasileiro, capitaneado ali pelo Delfim Neto, que era o ministro do planejamento, né, tem toda uma captação, aumenta a dívida, mas ele faz um grande investimento na infraestrutura. Então, o Estado brasileiro faz infraestrutura, né, no setor energético, a partir daí que virão grandes hidrelétricas, né, por exemplo, vai vir aí Itaipu, que seria a maior hidrelétrica do mundo, né, vai ter o projeto de criar a Transamazônica, né, aquela rodovia lá que seria na Amazônia, que também foi um grande fracasso aquilo lá. Então, todo investimento no setor de telecomunicações, né, aí que vem a Embratel, né, você tinha as empresas estatais, né, da telefonia fixa, em cada estado tinha uma, né, chegou até municípios terem, né, também a energia elétrica, também todas estatizadas e tal, então o estado tinha um grande controle dessa infraestrutura. De fato, foi o último grande investimento em infraestrutura que tivemos, né? Construção da ponte Rio-Niterói também foi muito simbólico dentro desse projeto. Também tem, então, também a abertura do país ao capital estrangeiro, né? Então, as multinacionais, principalmente dos bens duráveis, vão encontrar aqui uma classe média. Essa classe média, ela vai ser beneficiada no sentido de que você pode fazer o endividamento, né? Você pode fazer, por exemplo, a compra da casa própria pelo BNH. Então você tem o financiamento do endividamento dessa classe média, ela pode se tornar mais consumista. Então esses bens duráveis como o automóvel passou a ser mais próximo dessa classe média. Então se aumenta esse consumismo. Surgiram os primeiros shopping centers, né? E então essas multinacionais do ramo dos bens duráveis ganham grande espaço aqui no Brasil, não é? Também a burguesia nacional, os capitalistas nacionais também lucram muito, né? O setor bancário lucra muito. O caso do sistema do BNH, né? De financiamento da casa própria, né? Você vê, então, as construtoras também ganham muito dinheiro, né? As grandes construtoras que, né, sempre estão por aí, né, na história do Brasil, desde a construção de Brasília ali, passando, então, por ampla participação desse regime militar e depois, na fase democrática, essas grandes construtoras continuam aí lucrando sempre com grandes negócios. Então, se você somar toda essa sinergia que rolou entre 69, 70, 71, 72 até 73, né, aconteceu esse tal de milagre econômico. Crescimento, taxas de crescimento anuais com mais de 10% ao ano por muitos anos no Brasil. O Brasil passa a ser, então, a nona ou oitava economia, né, tamanho de economia mundial, né? Saindo de uma posição intermediária e rapidamente, né, se tornando a oitava economia do mundo capitalista, não é? Esse fato, então, né, que é marcado, inclusive, como, se você considerar o crescimento do Brasil de 30 até 80, é o maior crescimento econômico, vamos dizer assim, do século XX no mundo, né? E esta época do milagre econômico é uma etapa importante disso. Agora, vamos tentar pensar também os efeitos, né, do milagre econômico, né? Que a economia do Brasil ela cresceu, não há dúvida nenhuma. Agora, a questão da concentração da riqueza, de fato, ela também se ampliou. Se você olhar os índices Gini, né, que medem a desigualdade, você percebe que justamente nessa época, do final dos anos 60 e dos anos 70, nós temos o menor salário mínimo da história do Brasil. E a maior índice de lucratividade dos empresários na história do Brasil. Veja, esse dado ele é revelador. Esse é o maior índice de lucratividade da história do Brasil aos empresários. E o menor salário mínimo da história. Isto com 0 greves. Então, se você entender este jogo, claramente você entende para que servia o regime, não é? O regime servia para calar os sindicatos, calar os trabalhadores, que eles aceitassem
ganhar menos, né, e serem mais explorados. E aí a elite nacional nunca chegou a uma lucratividade tão grande. Então, o milagre econômico, ele gera, de fato, o Brasil se tornar a oitava economia do mundo capitalista, mas também amplia as desigualdades sociais no país. Agora, as pessoas vão olhar e não vão observar isso. Por quê? Porque há uma etapa 2 aqui do governo Médici, que é a divulgação, a publicidade, o marketing desse projeto todo, né? A história de que ninguém segura esse Brasil, né? Pra frente, Brasil! É o gigante adormecido que finalmente desperta, né? Brasil, ame-o ou deixe-o. Tem toda essa publicidade, né? Ufanista, que sem dúvida nenhuma chegou ao seu auge com o Brasil ganhando o tricampeonato mundial lá na Copa de 70, que foi a primeira Copa, inclusive transmitida pela televisão, né? 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Então é essa euforia do tricampeonato, né, foi usada pelo governo justamente para criar um clima de otimismo. Realmente havia resultados a serem oferecidos. A questão é que as desigualdades estavam sendo ampliadas, mas o regime fazia uma publicidade de uma grande euforia. Agora vamos à terceira parte, né? E aí, quem não se adapta, quem denuncia, quem é contra, quem seria visto como oposição? O que fazer com esse pessoal, né? A questão é ampliar a repressão, não há dúvida nenhuma, né? O governo ele acaba, então, criando... Primeiramente acontece em São Paulo a Operação Bandeirante. A Operação Bandeirante seria a criação de um órgão de repressão oficial, não é, do Estado de São Paulo, não é, com relação a querer procurar os subversivos, os terríveis subversivos, as pessoas que não se adaptam, denunciá-los, prendê-los e tal, e com o apoio da iniciativa privada, né? Haveria então um apoio dos grandes empresários para essa Operação Bandeirante. Então, essa Operação Bandeirante, ela foi, na verdade, lá em 69, o nicho para que no ano seguinte surgisse o DOI-CODE, né? Então, o Estado Nacional Brasileiro então cria um aparelho de repressão oficial chamado DOI-CODE. O DOI é Destacamento de Operações Internas, né? O CODE, todos esses caras têm, essas palavras têm um significado, né? Em que, em geral, era a ideia de que haveria um DOI em Brasília para o Ministério da Marinha, da Aeronáutica e do Exército, né? E aí cada um desses DOIs em Brasília teriam CODES correspondentes em cada estado do Brasil e seriam aparelhos oficiais de estado de repressão, né? Em São Paulo, né, o DOI-CODE utilizado foi na antiga sede do DOPS, Departamento de Ordem Pública e Social, que tinha sido criado lá na República Velha, né? Lá atrás, nos anos 20, e aí foi utilizado como DOI-CODE aqui em São Paulo, na Rua Tutóia. Então, gente, esses órgãos oficiais, inclusive, o primeiro chefe do DOI-CODE aqui em São Paulo, né, DOI-CODE aqui na Rua Tutóia, foi o tal do Brilhante Ustra, não é? Então, esses aparelhos de repressão, né, tornaram a repressão algo oficial e institucionalizado no Brasil e que utiliza, então, todo o aparelho da polícia, especialmente da polícia militar, né, para fazer a repressão aos chamados subversivos em nome da segurança nacional. É claro que aí, então, há uma resposta de uma oposição, não é? A oposição, em geral, ou vai para o exílio, vai embora, porque sabe que não tem espaço nenhum, ou procura um espaço dentro do MDB e fica ali, e um pedaço dessa oposição, ou também se cala, né, gente? Não fala nada, procura se afastar, né, não falar sobre política, mas um pedaço bem pequeno vai optar por uma solução armada, né? Então, recrudesce, né, há um aumento da ideia da solução armada, né, aos movimentos armados, né? É chamado movimento armado, claro que já existia antes, né, organizações de luta armada no Brasil, mas com o regime fechado dessa forma, isso aí vai crescer exponencialmente, não é? Então são várias essas organizações
que rompem, por exemplo, com o PCB. O PCB era um partidão, né, e que pregava a tentar fazer uma negociação e uma saída política. Né. Isso era, inclusive, liderado pelo Luiz Carlos Prestes. Né. E, só que, assim, algumas pessoas não concordavam com esse tipo de solução e defendiam a tal da luta armada. Então, eles saíram do PCB e formaram, por exemplo, o PCdoB. O PCdoB foi o famoso articulador daquela guerrilha do Araguaia, não é? Que foi, né, amplamente reprimida pelo regime militar. E até hoje não se fala direito, né, não se tem uma noção ampla de como que foi a ação dos militares ali no Araguaia, reprimindo esse movimento guerrilheiro. Há também um capitão do exército, que era o Carlos Lamarca, que desertou, né, e formou a sua Vanguarda Popular Revolucionária, VPR. Há também o movimento revolucionário 8 de outubro. Né? 8 de outubro foi o dia que o Che Guevara, que era um símbolo para esse pessoal, né? Che Guevara foi preso na Bolívia, lá em 8 de outubro de 67. Acabou sendo assassinado em 9 de outubro. Né? Então, o tal do MR8 era também uma desses órgãos que pregavam a tal da luta armada. Foi esse pessoal, inclusive, não é, do MR8, que acabou entre ele e outros grupos, né, que fizeram o tal do sequestro do embaixador dos Estados Unidos em 69, o tal do Charles Elbrick. Né, em troca da soltura do embaixador dos Estados Unidos, eles queriam uma lista lá de pessoas que estavam presas, sendo, né, torturadas e tal, ligadas àquele movimento, né? E aí o governo teve que ceder, né? Teve que ler até uma carta na televisão, né? Denunciando a tal da ditadura. Então, depois, inclusive, eles fizeram novos sequestros de embaixadores, né? Embaixador da Suíça, da Alemanha Ocidental, né? Foram sequestrados, né? E eram chamados pelo governo de terroristas, não é? Os terroristas tinham cartazes, né? Procura-se perigosos terroristas, não é? O procedimento que eles tinham para obter recursos para essas movimentações todas, né, era assaltar os bancos, né, que eles chamavam de expropriação revolucionária. Então veja que coisa interessante, né? A visão de uma certa oposição, o governo está sendo terrorista com o seu próprio povo, por isso temos que pegar em armas e lutar contra. Na visão do governo, né? O que acontece? Os terroristas são esses que lutam contra ele porque são subversivos e são comunistas e tudo mais. Interessante. A verdade é que a luta armada perdeu completamente, não é? A luta armada perdeu completamente, né? Um dos símbolos da luta armada, por exemplo, foi aquele Carlos Marighella, não é? E esse cara foi preso, acabou sendo preso e morto pelo aquele delegado Sérgio Fleury, não é? Marcando o declínio, né, do movimento da luta armada no Brasil e que o próprio governo, o próprio regime ditatorial do Médici pôde usar desses pontuais movimentos armados para endurecer ainda, justificar o endurecimento ainda maior do regime. Porque era praticamente inviável meia dúzia de rapazes, né, conseguirem derrotar todo um sistema, né, que estava dominando o país, todo o exército brasileiro, né, com apoio inclusive internacional dos Estados Unidos, era meio que inviável. Então, a ação do governo contra esses movimentos armados pôde justificar também uma ampliação da repressão, da censura, das prisões e tudo mais. Quando acaba o governo do Médici, vem o próximo presidente militar, que é o Geisel. Bom, quando entra o Geisel a partir de 74 e vai até 79, as coisas vão mudar. Elas vão mudar em vários sentidos. O Geisel não era do mesmo grupo, linha dura, do Médici. Isso é uma verdade. Mas tem outra coisa que mudou, que foi 73. 73 aconteceu o choque do petróleo. O primeiro grande choque do petróleo, o preço do barril de petróleo, que era muito barato, ficou muito caro. Isto vai atrapalhar o milagre brasileiro, porque o Brasil era dependente do petróleo para a sua indústria, em vários sentidos. Então isto vai fazer com que as contas do Estado brasileiro se tornem inviáveis. O Brasil vai ter que ampliar os empréstimos. Então, quando entra o
Geisel. Aquele milagre já está falhando. E aí que está o problema, né? Você não pode mais apresentar um crescimento econômico como era antes e tem uma ditadura política. Essa é uma coisa que vai desgastar rapidamente o regime. Se você vê os resultados eleitorais do MDB para senador, né, para prefeito, para vereador, para deputado, você percebe amplo crescimento do MDB, especialmente nas cidades maiores, né, nas classes médias urbanas. Dizia-se que o crescimento não era muito grande no Nordeste, não é? Porque ali era o domínio da Arena, não é? É chamado muitas vezes até de o Partido do Nordeste, onde haviam grandes caciques da Arena que lá mandavam, mas que em cidades, né, em regiões com maior escolarização, maior urbanização, o MDB ele começava a se destacar muito. Então o Geisel ele vai herdar esses problemas todos, um regime que tinha um problema que era a ideia do crescimento econômico, que estava tendo problema a partir da subida, do grande choque do petróleo, e é uma ditadura que se desgastava. O Geisel, então, ele vai colocar em prática um projeto de negociação da saída do regime. Então, ele vai falar de uma abertura lenta, gradual e segura. Este era o lema, né? Uma abertura. A abertura seria, então, o processo de abrir o regime. Era um regime fechado, então ele iria abrir o regime, relaxar o regime, mas de maneira lenta, gradual e segura. Ele não queria entregar o poder às oposições, é isso. Então ele tem que fazer tudo pactuado, bem devagar e ter uma certa garantia do que vai acontecer. Controlar o processo todo, eles querem controlar o processo todo. Por trás disso estava o general Golbery, né? Golbery do Couto e Silva, é ele que estava por trás de grande parte, né, da articulação do golpe e agora a grande parte dessa transição democrática que nós vamos viver nos anos 70 e 80. Assim, evidentemente que a linha dura não concordava com isso. Né? Principalmente a linha dura tinha espaço nos dois códigos, né? Aquilo lá, aquela estrutura continuava. Então, há uma certa, é uma coisa interessante de analisar, né? Uma certa briga entre o Geisel e a ideia de abertura que ele quer propor e o pessoal linha dura, principalmente os militares de baixa patente, os pequenos militares, né, entendeu? Que estão nesses órgãos de repressão que não concordam. Vai até aparecer o tal do Silvio Frota, que era um general representante desse pessoal que vai tentar dar um golpe de Estado contra o próprio Geisel. Porém, não será feliz, né? Será demitido do seu cargo e não vai conseguir dar o golpe, né? O Geisel consegue se manter. Mas essa briga, ela se reflete em vários campos, não é? Por exemplo, em São Paulo, no DOI-CODE em São Paulo, né, esse pessoal continua agindo duramente. Quer justificar para a sociedade brasileira que não pode abrir o regime porque tem muitos comunistas. E aí, por exemplo, aparecem figuras que pagam o pato. Por exemplo, o diretor de jornalismo da TV Cultura de São Paulo, Vladimir Herzog, que acabou então sendo chamado para um interrogatório lá no DOI-CODE e acabou sendo torturado e morto. Como era uma pessoa famosa, os caras lá do DOI-CODE até tentaram fabricar um suposto suicídio do Herzog lá em 75, montaram uma fotografia que evidentemente é frágil, fraca, ninguém acredita que uma pessoa possa se enforcar com uma forca menor que o próprio tamanho da pessoa, né? Isso inclusive simboliza a sociedade, não é? De que isso estava acontecendo, que isso existia, que era corriqueiro, né? A tal da tortura. Tornou popular a ideia de que a tortura é corriqueira no regime e que isso é negativo, né? A missa de sétimo dia não era bem uma missa, mas um ato ecumênico, né? Que o Herzog era judeu, né? Feita lá na Catedral em São Paulo, né? Foi um dos grandes atos iniciais pelo fim da ditadura no Brasil, lá em 75. Nesse mesmo ano, inclusive, teve um operário que foi morto também em condições muito semelhantes, que foi o Manuel Fiel Filho. Né? Foi, na verdade, em 76. Né? O próprio, então, Geisel teve que agir fortemente contra esse pessoal linha dura ali, né? Demitindo o general responsável pelo comando em São Paulo, o general Edinardo. Bom, aí vamos lá pensar na transição. A transição para o Geisel tem que ser lenta, gradual e segura.
Esta é a ideia, não é? Então, ele não quer que o MDB já governe a partir de 79, né? O governo dele vai terminar em 79. Então, o resultado das eleições tem dado maioria ao MDB. Não é? Se você deixar as eleições rolarem livremente, o MDB vai ter maioria no Congresso lá para 79 e vai poder fazer o seu próprio presidente, mesmo sendo uma eleição indireta. Então, tem em 77, o pacote de abril de 77, em que o Geisel muda o regime de eleições no sentido de como que se contam os votos, né? E muda uma coisa que é a ideia do senador, né? Os senadores são 3 por estado, né? Então, o que o cara faz, né? Ele diz que o povo elege 2 senadores, mas que um é indicado pelo governo. É o chamado senador biônico, senador indicado. E a partir da indicação, é claro que o Geisel vai indicar os senadores da arena, né? Isso vai modificar a composição do Congresso, vai fazer a maioria que a arena precisa para, em 78, né, eleger o candidato, que era o candidato do presidente Geisel, que seria aquele que terminaria a abertura lenta, gradual e segura, que era o general Figueiredo. Não é? Então, João Batista Figueiredo vence as eleições. Em 78, vai tomar posse em 79. Tem uma passagem super relembrada por todos, né, que o Figueiredo foi entrevistado depois que ele ganhou as eleições, né, e perguntaram para ele se ele ia fazer a democracia no Brasil. Ele disse que ia, assim, se a democracia seria relativa ou total. Ele disse que ia fazer a democracia que ele quisesse. Essa foi a resposta dele para o governo, para o repórter. E também, né, perguntaram, mas é democracia mesmo que o senhor vai fazer? E ele respondeu assim, é democracia, e quem não quiser eu prendo e arrebento, né? Então, mostrando como ele era um grande democrata, porque quem não quisesse democracia, ele prendia e arrebentava. Na verdade, ele estava querendo dizer um recado para a linha dura, que não mexesse com ele, porque ele ia terminar o processo de abertura começado com o Geisel. Estava sendo negociada, né? Tanto que, quando vai passar o governo do Geisel para o Figueiredo, a última coisa que o Geisel faz é ali em 78 extinguir o AI-5. Então, ao final do governo dele, tem a extinção do AI-5. Aí vai para o Figueiredo, em 79 vem a anistia. A anistia seria a ideia de que, então, os crimes políticos estão perdoados. Lembra do crime político que tem no AI-5? Então, estão perdoados, né? Essa é uma coisa interessante, né? Porque isso vai libertar quem está preso, quem está exilado pode voltar. Mas, ao mesmo tempo, também vai aliviar a barra de quem fez coisa errada, de quem prendeu, torturou, etc, né? E que isso nunca mais ia ser comentado, que isso nunca mais ia ser julgado no Brasil. Foi uma maneira pela qual esse pessoal conseguiu criar uma legislação, uma lei, para que depois que eles saíssem, não houvesse nenhum tipo de tribunal de Nuremberg contra eles. Né? Você percebe, né, que os regimes autoritários eles cometem uma série de crimes, né, contra a humanidade, e de repente quando eles saem, né, tem todo um julgamento contrário. Isso aconteceu na Argentina, né? Até no Chile o próprio Pinochet acabou sendo, né, constrangido. O que no Brasil os militares quiseram evitar. E o pacto que foi feito naquela hora, em 78, 79, foi esse, não é? Tá todo mundo perdoado, né? Todo mundo que cometeu excessos. Isto, de fato, aliviava a barra de quem tinha sido agente de tortura e de maus feitos durante aquele regime, de excessos, vamos dizer assim, né? Se você pensar, os caras que fizeram a luta armada, a maioria deles ou tinha sido presa, ou tinha sido exilado, ou morto, né? Então, esse negócio de perdoar esse pessoal praticamente é inócuo. O foco fundamental era de quem era agente do Estado mesmo. Bom, aí que é permitido, então, entrando no ano de 1980, né, já tem uma lei em 79 já autorizando o fim do bipartidarismo e o pluripartidarismo. Isso é uma medida também muito interessante, porque toda a oposição estava no MDB, num partido forte. À medida que você permite o pluripartidarismo, você racha a oposição em vários partidos e dissolve a oposição. Né? Enquanto a Arena ela vira o PDS. Então é só troca o nome, é um nome negativo, tal, que não tem muito ibope, e você troca para PDS. E aquele MDB, que era um nome, né, um nome de chamariz, no nome popular, acaba se dissolvendo em vários. A própria lei, inclusive, ela é muito marota, porque ela diz que o partido tem que começar com P. Então a MDB não poderia mais, né, porque teria que ter pelo menos um PMDB.
E nessa vibe que são permitidas as eleições para governador em 82, então já temos eleições para governador, o tal do PMDB acaba ganhando em estados chaves, né, como estado de São Paulo, com o Franco Montoro, o Tancredo Neves em Minas Gerais, né, e aparece também o Brizola, que cria o PDT e que ganha o Rio de Janeiro e ganha Rio Grande do Sul. Então a oposição vai ganhando os governos do estado ali já em 82. A grande discussão aqui, a discussão final aqui que temos nessa aula é, tá, e o final da história? Vai sair o presidente militar e vai entrar o presidente civil. Essa é a composição aqui. É que o Figueiredo tem o candidato dele e ele quer comandar o processo. O candidato dele é o Paulo Salim Maluf. Então o candidato do Figueiredo é o Maluf. E ele quer, de alguma forma, organizar tudo para que o Maluf saia vencedor e ele entregue para esse civil chamado Maluf a presidência. É que o PMDB e a oposição têm outra ideia. É que começa a se criar a ideia de que deveríamos ter uma eleição direta no Brasil. Né? Começa um movimento entre 83 e 84 das diretas já. Então, uma série de comícios, de passeatas, é São Paulo, é Praça da Sé, é Candelária no Rio de Janeiro, mais de 1 milhão de pessoas, né? 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos eleger o presidente do Brasil, né? Essa emenda, essa movimentação popular, a maior desde o início do regime militar, acabou levando um deputado do PMDB de Mato Grosso, chamado Dante de Oliveira, fazer uma emenda à Constituição de 67, chamada Emenda Dante de Oliveira, que ia ser votada no Congresso para trazer as eleições diretas já para suceder o presidente Figueiredo. Essa emenda não passou no Congresso. Né? O Figueiredo conseguiu manipular as votações, precisava de um quórum, né, no Congresso qualificado, né, não só a maioria simples, não conseguiu, não passou. As eleições iam ser indiretas mesmo. É aí que estas passeatas pela direta já acabaram virando, então, Tancredo já, né? Que o Tancredo virou candidato do PMDB contra o Maluf do PDS. O Figueiredo queria o Maluf e a oposição, então, apostou suas fichas no Tancredo Neves, o ex-primeiro-ministro, né? E era governador de Minas Gerais, né? Tinha ganho as eleições em 82 em Minas Gerais. Muito bom. Aí, então, vamos para as eleições indiretas. E as movimentações das diretas já abriram muito espaço para que elas continuassem, mas agora com o nome do Tancredo para presidente. As eleições eram indiretas, mas o Tancredo começou a ficar uma pessoa popular. Né? O cara, o símbolo da mudança, da transformação e tal. Isto vai refletir no Congresso e aí a vitória do Tancredo nas eleições indiretas serão muito fortes. Né? Lá em janeiro de 85 já tem a vitória do Tancredo. E então o Figueiredo não conseguiu manipular da forma como ele queria as eleições. O Tancredo vence. Para vencer, inclusive, e ter maioria no Congresso, não só o apoio popular foi importante, mas também uma aliança. Havia um pessoal do PDS, da antiga Arena, que não ficou feliz com a candidatura de Maluf. Era um pessoal mais da bancada do Nordeste, que era liderada pelo José Sarney. Então eles saíram do PDS e formaram a Frente Liberal, futuro PFL, hoje DEM. Esse pessoal acabou se juntando com o Tancredo Neves do PMDB e indicando o vice, José Sarney. Então ganhou José Sarney do PMDB e um dissidente do PDS, né, um dissidente do regime militar chamado José Sarney para vice. Muito bem, aí a posse vai se dar em 15 de março de 85. Mas no dia 14 de março de 85, o Tancredo Neves, que já estava doente, é verdade, já fazia um tempo, acaba sendo hospitalizado e operado. Ele não pode comparecer à posse. Há uma articulação, inclusive uma articulação do próprio governo, porque o certo aí seria dar posse ao presidente do Congresso, que era, né, Ulisses Guimarães, um desafeto dos militares. Eles não queriam Ulisses Guimarães. Então foi dada a posse, mesmo contrariamente ao que diria a Constituição, né, que o vice só substitui o presidente depois da posse, deram posse ao José Sarney, na expectativa também de que o Tancredo logo melhorasse. Mas o Tancredo não melhorou, né? Era março, 15 de março, em 21 de abril ele acaba falecendo. E é desta forma que a presidência cai na mão do José Sarney,
que era um homem do regime militar. Entendeu? Que o tempo inteiro ficou ao lado da Arena. E então ele vira o presidente. Essa transição, vamos dizer assim, mais conservadora, pensada pelo Golbery, pelo Geisel, no fundo acabou vingando. No fundo acabou dando certo. O presidente era um velho homem conservador da antiga Arena. Bom, aí começa a tal da Nova República. Mas sobre a Nova República, a gente vê no próximo módulo, beleza?